Bom dia a todos. Hoje eu vou fazer o gabarito, vou refazer a prova, né? Vou fazer a prova para vocês, mostrando quais são as estratégias de resolução e dizer que realmente eu não fiquei nem um pouco satisfeito com a resolução, né? A forma como conseguiram resolver a prova. E como eu disse para vocês, eu ia fazer a mesma coisa que eu fiz na anterior, mas eu vou fazer uma proposta, porque infelizmente a gente não pode continuar com esse mínimo de conhecimento para dar continuidade ao nosso curso. Então essa semana, provavelmente quarta-feira, a gente deva fazer uma prova substituta, tá? Uma prova para substituir essa aqui, porque realmente as notas foram muito baixas, tá bom? Então eu vou gabaritar essa prova, vou fazer alguns comentários com relação à resolução e aí em cima disso a gente fará outra prova para que a gente possa substituir essa, tá ok? Então vamos lá. Bom, então a nossa prova, a nossa primeira questão, ela tinha essa figura. Então essa figura, ela tem uma corda, então aqui tem uma tensão, que é vetor, né? E nós temos perpendicular ao plano horizontal o peso. Então o peso está aqui. Se a gente traçar uma linha que dá continuidade à tensão, a gente tem um eixo e uma perpendicular a ela, um outro eixo. Nessa direção aqui, que faz um ângulo θ, tem uma componente desse vetor P, que é o P cosseno de θ. E no sentido do plano, nós temos P seno de θ. Perpendicular ao plano, nós temos a força normal. Então, nós temos aqui, na direção do plano, duas forças que se equivalem. O seu sistema está parado, o caixote está parado, então eu tenho uma força para cima, T, que é igual a P seno de θ. No problema ele fala que a tensão é de 50 newtons. Então eu tenho 50, que tem A, né? Que eu quero descobrir a massa do bloco. O peso que é M vezes G, então M vezes G, vezes o seno do ângulo que é 30 graus. Seno de 30 é meio, então fica 50 igual M vezes 9,8 vezes 1 sobre 2. Então, M igual a, passo 2 multiplicando, fica 100, passo 9,8 dividindo por 9,8. Vamos conferir aqui minha resposta. 100 dividido por 9,8. Na verdade, eu vou olhar aqui, vou fazer essa continha para vocês nesse exato momento. Dá 10,2, tá? Um pouquinho mais que 10. Tá certo? Então, M igual a 10,2 kg. Apagar isso aqui e escrever de novo, que deu uma rabiscada, né? Dez vírgula 2. Item B. A força normal. A força normal, ela é igual à força oposta a ela, que é P cosseno θ. Então, a normal é P
cosseno de θ. Então, é normal, é o P. O P é 9,8 vezes 10,2, que vai dar 100, né? Ó, se passar 9,8 multiplicando, 9,8 vezes M, que me dá os 100 newtons. Vezes o cosseno de θ, que é o cosseno de 30 graus, que é aproximadamente 8,6. Então, é normal, vai dar aproximadamente 86,6 newtons. C. A aceleração do bloco. Se a corda for cortada. Se a corda não for cortada, não tem como acelerar, né? Então, a gente vai cortar a corda. Ó, cortou a corda. Então, não existe mais tensão. Então, a gente fica com P seno de θ igual a massa vezes aceleração. Lembrando que P é mg, ó, mg seno de θ igual a m vezes a. Ó, não depende de m. Então, é g, que é 9,8, vezes o seno de 30, que é meio. Então, a resposta aqui fica 4,9, né? Que você vai pegar o seno de 30. Tá, deu uma travadinha aqui. Então, A dá 4,9 metros por segundo ao quadrado. Questão 2. Questão 2, um plano inclinado. Então, eu tenho aqui um bloco inclinado, está preso por uma corda. Então, se ele está preso por uma corda, nós temos aqui o peso do bloco 2. Lembra que eu falei para vocês, segundo a lei de Newton, você tem que aplicar para todos os blocos. Ó. Peso 2, tensão. Vê tudo, né? Para baixo ou para cima. E aqui é a mesma corda, então essa mesma tensão está aqui puxando esse bloco. Então, atrito desprezível, então nós só temos isso aqui. Ó, o peso do 1 está para cá. E aqui nós temos o Px desse bloco 1, o Py desse bloco 1 e a força normal desse bloco 1. Lembrando que não há necessidade de calcular o Py, porque eu não quero a força normal, não está pedindo. E eu disse aqui que não havia necessidade desse T, então isso aqui a gente poderia desconsiderar. Bom, eu quero a massa 1, então começo aqui, ó. P1 menos T igual a massa 1 vezes aceleração. Eu não sei se ele vem para esse sentido, P2, né? Eu não sei se ele vem para esse sentido, tá? Mas se eu estiver equivocado, a aceleração vai dar negativa, ou seja, ao invés de descer, ele sobe. E o outro, T menos Px do 1, que é 2, né? Ó, tudo no bloco 2. Ó. Bloco 2 é P2 massa 2. Tá? E aqui, T menos Px1, massa 1 vezes a aceleração. Simplifica. Então, tenho P2 menos Px1 igual a soma das massas, M1 mais M2, vezes o A. Agora, vamos substituir. Ó. P2 é M2 vezes G. Px1 é P seno θ. P1, então é M1 vezes G, que é o peso 1, vezes o seno de θ, igual a M1 mais M2 vezes A. Observe que eu não estou fazendo conta. Eu estou chegando na expressão matemática que eu quero, tá? Eu quero o M1, então eu vou passar, multiplicar isso aqui, ó, faço aquele chuveirinho, né? Então fica assim, ó. M2 vezes G menos M1 G seno. Eu posso até substituir o ângulo,
Porque o seno de 30 é meio, vai facilitar o meu cálculo aqui. Ó. Igual a M1 vezes A mais M2 vezes o A. Tudo que for M1 passa para a direita, tudo que for M2 passa para a esquerda. Então fica assim, ó. M2 vezes G menos M2 vezes o A igual a M1 vezes o A, que está aqui, e esse aqui está negativo, passa para o outro lado, mais M1 vezes G sobre 2, né? Seno de 30 é meio. Ó, seno de 30 é meio. Então, eu posso escrever aqui 1 sobre 2 aqui no seno de 30. Agora eu quero o M1. Vou colocar em evidência esse M1, que é o que eu quero. Então, vou fazer aqui do lado esquerdo aqui, ó, para aproveitar esse cantinho aqui. Então, fica assim, ó. M2, aqui eu também posso colocar em evidência. Então, fica G menos o A igual a M1 que multiplica ó, A mais G sobre 2. E agora eu vou substituir os valores aqui. Ó. O M1, o meu problema, ele é o M2, né, 2,3. E a aceleração 0,731. Então, M2, 2,3. Então, aqui, 2,3. G é 9,8, sabido, né? Menos o A, 0,731, igual ao M1 que eu quero, aqui 0,731, mais a metade de 9,8, que é 4,9. Então, fazendo essas contas aqui, fica 2,3 vezes esse resultado aqui. Vamos ver se eu fiz a conta. Não fiz a conta, já fiz direto, então eu vou apagar isso aqui e já vou dar essa conta aqui. Ó. Já coloquei direto, não vou ficar fazendo continha. Então, esse resultado aqui dá 20,86, que é esse menos esse vezes 2,3, igual a M1 vezes ó, esse com esse aqui dá 5,63. Passo 5,63 dividindo e vou ter M1, descer aqui mais um pouquinho, M1 igual a 3,66. Opa, desandou aqui, né? Aí. Voltando aqui. 3,66 quilogramas. Deixa eu conferir novamente aqui. 20,86 dividido por 5,63. 3,7. 3,7 aqui. Tá. Bom, próximo problema. Próximo problema é com a força de atrito. Então o bloco está estacionário, primeiramente, e ele está dizendo que vai entrar em movimento. Então não preciso me preocupar com a força de atrito estática aqui. O que eu preciso me preocupar é se ele vai entrar ou não em movimento. Então eu tenho que decompor essa força no eixo X e no eixo Y. Então essa força aqui tem uma componente X,
que é F cosseno de θ, e tem uma componente F seno de θ. Lembrando que aqui eu tinha o peso e eu tinha a normal, ó, dois vetores aqui. E aí, o que eu tenho? Que normal mais F sendo θ, por equilíbrio, tem que ser igual ao peso. Então, a normal fica um pouquinho menor, que é P menos F seno de θ. Por que eu preciso da normal? Porque vai ter uma força de atrito aqui, ó, cinético. Então, eu preciso da normal. Então, a normal é igual peso 5 vezes 9,8 menos a força F, que é 20 vezes o seno de 20 graus, que é o ângulo. Então, a força normal nesse problema, ela fica... Então, vamos calcular a força de atrito, né? Porque já coloca isso aqui, ou faz essa conta aqui. Vamos fazer. Seno de 20 é 0,34 vezes 20, que dá 68. Então, esse aqui dá 6,8. E 5 vezes 98, 5 vezes 9,8 dá 49. Se eu subtrair 6,8, dá 42,2 newtons. Aí ele quer a aceleração do bloco. Então eu preciso da força de atrito. Ó. Força de atrito é μ cinético vezes a força normal. Então força de atrito, o μ aqui é 0,4, vezes a força normal, que é 42,2. Então, fazendo a conta aqui, então força de atrito 42,2 vezes 0,4. Então nós temos força de atrito igual a 16,9 newtons. Agora as equações, ó. Para a direita, menos para a esquerda, igual a massa de aceleração. Ó. Então, F cosseno θ menos força de atrito cinético é igual a massa vezes a aceleração. F cosseno θ é 20 vezes o cosseno de 20. Menos a força de atrito, que eu já calculei, que é 16,9. Igual a massa, que é 5 vezes o A. Então, vamos lá. 20 cosseno de 20. Cosseno de 20 vezes 20, 18,79, menos 16,9, igual, dividido por 5. Então, 0,37 aceleração. Vou dar umas travadinhas. Então, 0, de novo. 0,37 metros por segundo ao quadrado. Problema 4. Problema 4 feito em sala, né? Então, nós tínhamos aqui a expressão para a velocidade terminal. E essa velocidade terminal era sempre assim, ó. V igual raiz quadrada F gravitacional, né, duas vezes, dividido por ρ C A.
agora eu tenho essa velocidade aqui, nas duas situações. Se eu pegar o v ao quadrado, ou o a, simplesmente isolar o a, eu tenho que levar tudo ao quadrado, né? Então fica assim, ó. V ao quadrado igual a 2fg dividido por ρ CA. Então, o A é igual a 2fg, passo o V ao quadrado dividindo por ρ CV ao quadrado. E aí ele pergunta assim, ó. Então, só a única coisa que eu fiz foi isolar o A nessa expressão. Determine a razão entre a seção reta da posição de menor velocidade pela de maior velocidade. Ó. Menor velocidade é A1 igual a 2fg dividido por ρ CV1 ao quadrado. Se eu dividir pelo A2, eu tenho que dividir por 2fg por ρ CV2 ao quadrado. Ó, essas constantes aqui vão embora. Você falou que é igual. Aí, divisão de fração, conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Fica V2 ao quadrado dividido por V1 ao quadrado. Na hora que você fizer a conta, dá 0,375. Por fim, a questão 5. Questão 5, plano inclinado que tem força de atrito. Ó, tem Px do bloco 2, tensão, mesma tensão, né? E o bloco, a superfície, o bloco 2 aqui, é uma superfície sem atrito. Então aqui não tem atrito. Então começa por aqui, ó. Px2 menos T. Essa minha mesa está muito sensível. Então toda vez que eu toco, ela fica de forma contínua, né? Então, menos T igual a M2 vezes A. No outro fica assim, ó, T, mas aqui tem atrito, então tem força de atrito aqui. Então, T menos força de atrito igual a M1 vezes o A. Simplifica para gerar uma equação para você achar a aceleração. Ó. Px2 menos força de atrito igual a M1 mais M2 vezes o A. Quem é o Px2? Px2 é P2 seno do ângulo aqui, que ele fala que é 30 graus. Menos força de atrito, que é μ, vezes a normal. Lembrando que a normal, nesse caso aqui, é igual ao peso. Então, a normal naquele plano ali, ela é exatamente igual ao peso do bloco 1. Normal. Então, P1 igual a M1 mais M2 vezes o A. Substituindo os valores, ó, o bloco 1 tem massa 2. O bloco 2 tem massa 3. Então, é 3 vezes 9,8, que é o peso do bloco 2. Se eu tivesse percebido isso, eu já tinha
dado um jeito nessa sensibilidade dessa mesa digitalizadora que está me dando trabalho, tá? Mas a gente termina. Então, P2 é M2 vezes G, seno de 30 é meio, menos o Mi 0,25 vezes o P1, que é M1 vezes G, igual a M1 mais M2, que é 5, um é 2, outro é 3, 5. Então fica assim, ó. M2 vezes G fica 3 vezes 9,8 vezes meio. Mi 0,25, M1 2 vezes 9,8 igual a 5A. Fazendo essa continha aqui, o A tem que dar 1,96 metros por segundo ao quadrado. Para achar a tensão, basta voltar numa dessas equações. Eu vou nessa segunda aqui, ó. T menos força de atrito igual a M1 vezes o A. Então, T igual força de atrito mais M1 vezes o A. T igual força de atrito, essa continha aqui, ó, Mi vezes a normal, ou 0,25 vezes 2 vezes 9,8, igual a M1, que é 2, que é menos, né? Apareceu um sinalzinho aqui. 2 vezes o A, que é 1,96. Então, a tensão vai dar aqui 0,2 vezes 2, dá 0,4, vezes 9,8, menos isso aqui vai te dar 8,82 newtons. Deixa eu conferir se é isso mesmo. É 2 vezes 0,2 vezes 9,8, que dá 3,92. Não, não é isso não. Ah, tá. Errei aqui, ó. Aqui é mais, ó. Tá vendo? Aqui tem um sinal de mais. Então faz é somar. Então, mais 2 vezes 1,96. A minha conta agora está dando 7,82. Em torno de 8, tá? Então, vamos fazer essa conta aqui de novo. 0,25 vezes 9,8. 0,25 vezes 9,8 mais 1,96 vezes 2. O que está dando errado aqui? Geralmente eu faço assim, para poder facilitar. O que é comum aqui? O 2, né? Então eu ponho o 2 em evidência. Então fica T igual. Facilita até enxergar o que você está fazendo. T igual ao 2 em evidência. Aí aqui dentro ficou 0,2 vezes 9,8 mais 1,96. Vou escrever de novo, porque essa mesa está muito sensível
E aí quando eu toco ela fica de forma contínua. Então eu coloquei o 2 de emitência, então ficou 0,2 vezes 9,8 mais 1,96. 0,2 vezes 9,8 vai dar 1,96 mais 1,96 vezes 2. Está dando o dobro. O que está acontecendo aqui? Eu estou perdido, né? Achei. O que eu engoli aqui? O 0,25, né? É mi vezes a normal. É 0,25. Tá aqui, ó. Então 0,25 vezes 2 dá 0,5. 0,5 vezes, que é o meio, né? Vezes 9,8, 4,9. Aí vem esse aqui, 8,32, tá? Certo? Então, 8,82. Não precisa nem dessa parte de baixo mais. Tá ok? Então, observem bem o que eu fiz, refaçam. Qualquer dúvida, tirem comigo na próxima aula e a gente conversa sobre qual é a estratégia que a gente vai tirar. Eu vou publicar daqui a pouco a nota que vocês tiraram nessa prova, para vocês decidirem se querem ou não fazer uma que possa substituir.